Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar no caderno de número 11, que trata de um tema, olha, que a gente vê todo dia, mas raramente para pensar a fundo: bens públicos e uso privativo. Exato. Estamos falando da praça do bairro, da praia, do prédio da prefeitura. São bens que pertencem a todos nós, né? Mas que funcionam com regras totalmente diferentes de tudo que a gente pensa sobre propriedade privada. É quase como se fosse um universo jurídico à parte, com um escudo de proteção muito forte. Isso. E a nossa missão aqui é justamente entender como esse escudo funciona e, o mais interessante, quando o Estado abre uma frestinha para um particular poder usar esse bem. E essa é a chave de tudo. Entender que esse universo à parte existe é o primeiro passo. As regras do jogo são outras, né? Tentar aplicar a lógica do privado num bem público é a receita para o desastre, seja na prática ou, claro, numa prova de concurso que adora explorar essa confusão. Então vamos começar pelo básico. O que exatamente faz um bem ser público? Eu imagino que não seja só uma questão de quem é o dono, né? Exato. A titularidade é o critério da lei, mas a essência é a finalidade. O artigo 98 do Código Civil ele é bem direto. São públicos os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. Ok, então, União, Estados, municípios. Isso, e o Distrito Federal. E aqui já vem um detalhe importante que muita gente esquece. As autarquias e as fundações públicas também entram nesse grupo. Tipo, os bens do INSS ou de uma universidade federal são públicos. E onde que está a armadilha mais comum aqui? Na confusão com as empresas estatais. Bens de empresas públicas, sociedades de economia mista, tipo Petrobras, Correios, a regra é que eles seguem o direito privado. São bens privados, tá? Mesmo que o dono seja o Estado. Eles vivem num regime híbrido, mas a natureza do bem em si não é pública. Entendi. Então, ser do Estado não é a mesma coisa que ser público, no sentido estrito da lei. E o material do professor Lessa menciona uma distinção que parece fundamental: a diferença entre domínio eminente e domínio patrimonial, soa bem acadêmico. Mas dá para simplificar assim. Pensa no domínio eminente como o poder do árbitro sobre o campo de futebol inteiro. Ele não é dono da bola, nem dos jogadores, mas ele dita as regras para todo mundo, em todo o território. A soberania do Estado. Exatamente, é o poder que permite, por exemplo, desapropriar um terreno particular para construir um hospital. O Estado não é o dono, mas ele tem um poder de intervir pelo interesse coletivo, sabe? Ok, o árbitro do jogo. E o domínio patrimonial? Aí o domínio patrimonial é a propriedade que o time tem sobre a bola dele, o uniforme, o centro de treinamento. É o direito de propriedade do Estado sobre os bens que são efetivamente dele. É desses bens que a gente vai falar. Perfeito, a analogia ajudou muito. Então, focando nesses bens, como eles se organizam? O artigo 99 do Código Civil parece ser o nosso mapa, dividindo tudo em 3 grandes gavetas, né? Exatamente, é o mapa. A classificação toda depende da destinação, ou seja, para que o bem serve. A primeira categoria, e a mais óbvia, são os bens de uso comum do povo. O nome já diz tudo. Sim, são os bens que todos nós podemos usar. Pensa nos rios, mares, estradas, ruas, praças. Mas aí já me vem uma dúvida clássica. Uma estrada federal é de uso comum, mas eu pago pedágio. Esse pagamento não descaracteriza o uso comum? Parece, né? Mas não. É uma das pegadinhas mais tradicionais. O próprio código, lá no artigo 103, ele já resolve isso. Ele diz que o uso pode ser gratuito ou retribuído. Ah, então a cobrança é só a retribuição. Isso. É pelo uso de uma infraestrutura que exige manutenção. A estrada continua aberta a todos que paguem a tarifa, então a classificação de uso comum permanece intacta. Certo. Qual a segunda gaveta? A segunda são os bens de uso especial. Aqui o bem não está aberto para o uso de todo mundo. Ele está afetado a um serviço público específico. Ele é, assim, uma ferramenta de trabalho do Estado. Como os prédios das repartições, escolas? Exato. Escolas, hospitais, as viaturas da polícia, os computadores de um ministério. Eles têm uma finalidade pública bem definida. E por fim, a terceira, que parece ser a mais diferente, os bens dominicais. Sim, os bens dominicais ou dominiais.
Eu gosto de pensar neles como se fosse o estoque do Estado. O estoque? São bens que pertencem ao patrimônio público, mas eles não têm nenhuma destinação no momento, tão desafetados. São as terras devolutas, aquele prédio de uma antiga repartição que foi desativado e está lá, vazio. É o patrimônio disponível. E aqui está a informação crucial. É só essa categoria de bens que, em regra, pode ser vendida. Ok. Então, essa classificação aqui define o que pode e o que não pode ser feito. Isso nos leva direto à ideia daquele escudo protetor que eu mencionei. O que exatamente forma essa blindagem jurídica? Esse regime especial é o coração do tema. São 4 características ou, sei lá, superpoderes. E a FGV adora testar se o candidato entende as nuances, sabe? O primeiro é a inalienabilidade relativa. Relativa. Isso quer dizer que não é uma proibição absoluta de venda. Perfeito. A regra é: bens de uso comum e especial são inalienáveis enquanto estiverem com essa finalidade. A praça não pode ser vendida enquanto for praça, o hospital enquanto for hospital. E para vender? Para vender, o Estado precisa primeiro fazer um processo chamado desafetação, que é basicamente tirar a finalidade pública do bem. Ao fazer isso, ele vira um bem dominical e aí sim pode ser alienado. Faz sentido. O segundo poder desse escudo, a imprescritibilidade, que impede o uso capião. Esse parece bem absoluto. E não importa se uma pessoa ocupa um terreno público por 50, 100 anos, ela nunca vai se tornar dona por uso capião. A súmula 340 do STF é claríssima. O tempo não resolve isso para o particular. E tem uma consequência prática disso que é bem forte, né? A súmula 619 do STJ. Nossa, essa é a consequência mais brutal. Ela diz que o ocupante regular de um bem público nunca é um possuidor. Ele é só um detentor. Parece um detalhe técnico. Mas na prática é uma bomba. Significa que o princípio da boa-fé, que protege quem constrói em terreno alheio no direito privado, aqui ele simplesmente não se aplica. O Estado pode retomar o bem a qualquer momento e a pessoa perde tudo o que construiu, sem direito a um centavo de indenização pelas benfeitorias. Uau! É uma regra bem dura. É uma proteção do coletivo no nível máximo. Gera cenários sociais muito delicados, mas juridicamente a regra é essa. E imagino que eles também sejam protegidos contra dívidas. Certo, um credor não pode penhorar uma viatura da polícia. Perfeito, essa é a terceira característica, a impenhorabilidade. Você não pode mandar um oficial penhorar a mesa do prefeito. O Estado tem uma fila organizada para pagar dívidas judiciais, que é o regime de precatórios, lá no artigo 100 da Constituição. E, por último, a não onerabilidade. Eles não podem ser usados como garantia de empréstimos, tipo numa hipoteca. Entendi. Então esse status de proteção, de estar afetado, não é para sempre. Ele pode ser ligado e desligado, por assim dizer, pela afetação e desafetação. Exatamente. A afetação é o ato de ligar a chave, de dar uma destinação pública a um bem. E a desafetação é o contrário, é desligar a chave. É retirar a finalidade pública, o que o transforma em bem dominical e o deixa pronto para uma vinda eventualmente. Certo. Agora, se esse escudo é tão forte, como é que o Estado abre aquela fresta? Como um particular consegue usar um bem público com exclusividade? Penso na banca de jornal na praça, no restaurante dentro de um museu. Essa é a parte mais prática, né? O Estado tem uma caixa de ferramentas com vários instrumentos. Podemos imaginar como uma escada indo do degrau mais baixo e instável para o mais alto e seguro. E qual seria o degrau mais baixo? No degrau mais baixo, a gente tem a autorização de uso. O que define a autorização? Pensa nela como a forma mais frágil de todas. É o Estado basicamente dizendo: pode usar por enquanto, mas se eu mudar de ideia amanhã, você tem que sair, sem choro. Nossa, bem precário. Totalmente. É um ato unilateral, a decisão é só deles e o risco é todo do particular. E por ser tão simples e precário, em regra não precisa de licitação. O exemplo clássico são as mesas de um bar na calçada. Ok, bem seguro para quem quer investir. E o próximo degrau? A permissão de uso. Ela ainda é um ato unilateral e precário. Ou seja, o Estado ainda pode revogar. Mas aqui a coisa já fica um pouco mais séria.
Já existe um interesse público junto, não só o do particular. E a grande virada de chave. A lei exige licitação prévia. A banca de jornal ou o quiosque na praça são os exemplos. Entendi. Mas ainda parece frágil, né? Se eu fosse investir uma grana alta para montar um restaurante num parque público, eu ia querer mais segurança. Tem algo mais estável? Tem sim. É aí que a gente sobe para o degrau da concessão de uso. Aqui a natureza jurídica muda completamente. Não é mais um ato unilateral. É um contrato administrativo. Ah, um contrato. Aí tem prazo, direitos e deveres. Isso. Traz estabilidade, tem prazo fixo, a licitação é obrigatória e, o mais importante, se a administração quebrar o contrato antes do prazo sem um motivo justo, ela tem que indenizar o particular. É um instrumento para projetos maiores, como esse restaurante no parque que você falou? E ainda tem um degrau acima desse, o topo da escada. Sim, o topo da escada é a concessão de direito real de uso, a CDRU. O nome já entrega o ouro. Ela cria um direito real sobre o imóvel, é quase como ser proprietário, mas de forma resolúvel. E qual o diferencial dela? Ela é usada para finalidades de grande interesse social, como regularização fundiária. E o diferencial matador é que, por ser um direito real, ela deve ser registrada no cartório de registro de imóveis. Isso dá uma publicidade e uma segurança jurídica imensa. Perfeito. A escada ficou bem clara. Agora vamos falar da venda. Já vimos que, para vender, o bem tem que ser dominical. Como a nova Lei de Licitações, a 14.133, organiza esse processo? A lei nova estabeleceu um checklist bem rigoroso, sabem? São 3 requisitos. Primeiro, justificar o interesse público. Segundo, fazer uma avaliação prévia. E terceiro, um ponto que derruba muito o candidato. Para bens da administração direta, autarquias e fundações, precisa de autorização do Poder Legislativo. Ah, então o prefeito não pode decidir sozinho. De jeito nenhum. Ele precisa da aprovação da Câmara de Vereadores. E a modalidade da licitação? O professor Lessa destaca no material que teve uma mudança importante aí. Sim, e essa é uma daquelas que quem estudou pela lei antiga precisa virar a chave, tá? A regra geral para a venda de imóveis públicos, na Lei 14.133, passou a ser o leilão. Leilão, não mais a concorrência. Exato. Antes era concorrência, agora o padrão é o leilão, para buscar o maior lance. E essa regra do leilão tem exceções? Sempre precisa licitar para vender? Tem exceções, sim. A lei prevê casos de dispensa. O mais famoso é a investidora. O nome é estranho, mas a ideia faz todo sentido. Explica pra gente. Imagina que a prefeitura alargou uma avenida e sobrou uma tirinha de terreno, um dente, entre a rua nova e a casa de alguém. Essa área é inútil para todo mundo, menos para o dono do terreno do lado, né? Certo. Então, a lei permite que a prefeitura venda essa área diretamente para ele, sem licitação. Seria irracional fazer um leilão por algo que só tem valor para uma pessoa. Faz todo sentido. Vamos agora ver como essa teoria toda vira questão de prova. A FGV é famosa por criar cenários para testar isso. Sim, eles não perguntam o que é um bem de uso especial. Eles criam uma história. A questão do Enan, que está no material, é um exemplo perfeito. Ela descreve a rotina de um juiz. Ele pega uma estrada federal. Bem de uso comum. Isso, chega para trabalhar no Fórum Estadual. Uso especial. E vê pela janela um terreno baldio do Estado. Dominical. Matou a questão. A FGV quer que o candidato seja o detetive jurídico, classificando cada elemento da cena. Adorei detetive jurídico. E aquela questão que explora o drama social da ocupação irregular. Ah, essa é a armadilha clássica. A questão inédita que o professor Lessa elaborou cria um cenário de cortar o coração, né? Uma pessoa pobre que vive há 20 anos numa terra devoluta. A pergunta testa se o candidato se apega à lei ou se vai pela emoção. E a resposta é dura. Não cabe uso capião, não cabe indenização. É uma questão para medir a capacidade de aplicar a norma técnica mesmo diante de um fato social complexo. E por último, aquela questão do TRF5 sobre a desapropriação que não deu certo. Parece um nó jurídico. E é um nó bem específico. A União desapropria um imóvel por um fim, mas anos depois desiste e resolve vender.
Qual o direito do antigo dono? A primeira coisa que vem na cabeça é retrocessão. Exato, mas não é. A retrocessão só cabe se o Estado der uma finalidade ilícita. No caso, ele só desistiu, uma predestinação lícita. Aí entra o detalhe do artigo 519 do Código Civil. O antigo dono não tem direito de reaver, mas tem o direito de preferência para comprar de volta, pelo preço atual. Nossa, que detalhe sutil. É a nuance que a FGV adora explorar. Uau! Fica claro que dominar a teoria é só o começo. Tem que saber aplicar nesses cenários. Então, para amarrar tudo, a chave é entender a classificação do bem, porque é ela que define o escudo protetor. Exatamente. A classificação em uso comum, especial ou dominical dita as regras do jogo. E os 4 superpoderes inalienabilidade relativa, imprescritibilidade, impenhorabilidade e não onerabilidade são o núcleo dessa proteção. E para o pessoal da área notarial e de registros, isso é o pão de cada dia. É a ferramenta de trabalho diária. É o tabelião ou o registrador que vai olhar um imóvel e dizer: opa, esse bem está afetado, tem restrições aqui, ou para registrar essa CDRU o caminho é esse. É uma responsabilidade enorme de proteger o patrimônio que é de todos nós, né? E garantir a segurança jurídica. Uma análise fantástica. Protegendo o patrimônio de todos e garantindo a segurança jurídica. Não há como resumir melhor. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima